Abra comigo João, capítulo 10. João capítulo 10, versículo 10. Esse é um texto muito conhecido nosso. Olha só, tem até aqui na tela, se você não trouxe a sua Bíblia também. Você que trouxe, abra. Quem não trouxe, pode acompanhar aqui na tela o texto. Jesus disse assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância, em outras versões. Versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos ler esses dois versículos juntos? Vamos lá, irmãos, me ajuda aqui. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Até aqui. Amém. Irmãos, como pastor que sou, eu tenho muitas histórias para contar, histórias que muitos aqui nem imaginam. Tanta coisa eu já vi, tanta coisa passei, tantas coisas aconteceram nessa minha trajetória como pastor. E pastor costuma estar presente nos momentos fortes da vida das pessoas, seja nos momentos alegres ou momentos tristes, seja numa festa de casamento ou num velório, como já aconteceu comigo, de, por exemplo, na parte da manhã estar realizando um velório, à noite um aniversário, né? Seja no momento de conquista ou no momento de perdas e momento de derrota na vida de alguém, enfim, o pastor participa dos momentos fortes da vida das pessoas, e vocês sabem disso. E com isso, eu particularmente começo a conhecer e entender um pouco mais sobre a alma humana. Agora, dentre essas muitas atividades minhas como pastor, eu acho que a hora mais dolorosa, a hora mais complicada para mim, a hora mais difícil é quando eu estou com alguém, estou aconselhando e percebo que esta pessoa está perdendo vida. Percebo que as pessoas com quem falo estão perdendo vida. Perder vida, para mim, é algo que traz um certo incômodo. Por quê? Porque tudo a gente recupera, menos vida. Você pode recuperar dinheiro, pode ou não pode? Você pode recuperar a saúde. Você está com um problema, você faz um bom tratamento, você pode recuperar a saúde. Você pode recuperar o trabalho. Você pode recuperar relacionamentos. Às vezes, um problema de um relacionamento e você tem uma oportunidade de um acerto e você pode recuperar este relacionamento. Mas vida você não recupera. Vida não há como recuperar. E aí eu fico percebendo que tem muita gente jogando vida fora porque está triste, porque está com birrinha, porque está com raivinha, porque está com ódio, porque não vai com a cara do fulano, porque não gosta do outro. Enfim, a vida vai passando, o tempo vai passando e essas pessoas estão jogando vida fora. E se nada muda, então nada muda. Estão jogando, estão perdendo vida, estão jogando vida fora. Aí eu fico pensando aqui comigo, qual é, irmãos, o grande propósito de Deus? Qual é o grande propósito de Deus para conosco? O grande propósito de Deus para conosco é vida. O grande propósito da vida, inclusive, é a própria vida. E é interessante porque às vezes nós, evangélicos, nós gostamos dos chavões, né? Que se dizem por aí, os chavões religiosos, né? Quando muitos dizem que o grande propósito da vida é a glória de Deus.
O grande propósito da vida é a glória de Deus. Mas aí eu fico pensando e eu pergunto, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Qual é a glória que Deus tem? Irmãos queridos, a glória de Deus é que os seus filhos vivam bem. Alguém pode dizer amém? Amém. Essa é a glória de Deus. A glória que Deus tem é que seus filhos vivam bem. Deus é glorificado, irmãos. Deus é glorificado quando vivemos. Ao mesmo tempo, por outro lado, Deus é humilhado, Ele é desonrado, se assim eu posso dizer, quando nós jogamos vida fora. Quando nós desperdiçamos vida. Por isso que Jesus disse aqui no texto que nós lemos, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Mas no início do versículo, o que é que Jesus está dizendo? Ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, para matar e para destruir. Veja que o contexto aqui, Jesus não está tratando de que o ladrão vem para roubar carro, casa, dinheiro, roupa, relógio, celular. Não é esse contexto. Jesus está dizendo o seguinte, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir vida. Por isso que depois ele diz na continuação, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É uma espécie de um vampiro espiritual, se assim eu posso dizer, que vem para sugar a vida. Vem para sugar e vai sugando e sugando vida até a gente morrer. E olha, gente, quantos e quantos dentro da igreja, fora da igreja também, jogando vida fora com lamentos, com bobeira, com picuinha, com murmurações, com meninices, com criancices, com coisa que não leva a nada. E, gente, vida jogada fora, não tem mais volta. Dias maus vividos, não tem mais jeito, você não recupera mais. Por isso, meu irmão, não jogue fora a sua vida. Não jogue fora a sua vida. Amém? Esse é o tema de hoje. Não jogue fora a sua vida. Não faça isso. Mas a vida vai mudar quando a gente mudar. A vida muda quando a gente muda. E nós precisamos tomar uma decisão aqui nesta noite. Amém? Quantos creem no milagre de Deus aqui? Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Porque a nossa vida vai mudar quando a gente tomar uma decisão firme. Porque se nada muda, não espere, como a gente sempre ouviu aqui, não espere um resultado diferente se você tem a mesma prática. Se a gente não mudar as nossas práticas, se a gente não mudar as nossas atitudes, nós vamos obter sempre os mesmos resultados. Por isso, queridos, o que é que nós precisamos mudar hoje? O que é que a gente tem que mudar hoje para a gente experimentar, para a gente viver essa vida abundante que nós lemos aqui que Jesus veio trazer? E eu queria deixar 3 conselhos apenas com você, para o seu coração. O que a gente pode fazer? O que a gente tem que mudar nessa noite? Para a gente poder experimentar essa vida abundante. Porque, irmãos, essa vida abundante que que Ele prometeu, é para o hoje, é para o agora, é para o aqui. Não é apenas lá para a eternidade com Deus, mas é aqui, é agora. E quantos querem viver e experimentar essa vida abundante? Você deseja isso, meu irmão? Então eu vou deixar 3 conselhos para o seu coração. E aí vai o primeiro conselho. O primeiro conselho que eu te dou: seja agradecido. Qual é o primeiro conselho, irmãos? Seja agradecido. Precisamos ser gratos a Deus. Viva contente com você mesmo. Viva contente com aquilo que você tem. Viva contente e não fique invejando a prosperidade de pessoas que você não respeita. Ou seja, se você não respeita o estilo de vida que o outro tem, por que você deseja ter o que o outro tem? Não tem o menor sentido. Se você não está disposto a pagar o preço que o outro paga para ter o que ele tem,
Por que então você deseja ter o que ele tem? Isso é insano, isso é loucura. E tem muita gente jogando vida fora, desperdiçando vida, com inveja do que os outros têm, de coisas, de bens materiais. Meu irmão, nada pode ser mais importante do que as nossas relações. Nada pode ser mais importante do que a nossa paz. A nossa felicidade não depende de coisas. Não depende de bens materiais. Então não comprometa a sua vida, não comprometa a sua família, não comprometa a sua paz, não comprometa o seu amanhã por causa de coisas, por causa de bens materiais. E sabe, meus irmãos, quando nós reclamamos na vida, quando a gente reclama muito, olha, queridos, a vida vai se atolando em amarguras. Viva contente com aquilo que você é. Viva contente com aquilo que você tem. E aí você pergunta para mim hoje, como é que eu consigo viver contente com quem sou? Com aquilo que eu tenho? Como é que a gente pode viver contente com aquilo que a gente é, irmãos? É simples. A gente só é contente com aquilo que a gente é quando a gente olha para a nossa vida como graça. Ou seja, é quando a gente diz assim, o que eu tenho é muito mais do que eu mereço. Amém, gente? É por isso que a gente não tem que bater na porta dos céus para ficar reclamando para Deus e exigindo coisa de Deus. E tentando colocar Deus no canto de parede e dizer o seguinte, eu quero meu direito de filho. Dá de volta o que é meu. Existem crentes estressados, tirando o braço de ferro com Deus, tentando vencer Deus na força, no grito, determinando coisa para Deus. Irmãos, vocês sabem, se a gente for bater hoje na porta dos céus, é para dizer assim, Senhor, olha, eu só vim aqui para te agradecer, porque o que eu tenho é muito mais daquilo que eu mereço. Quantos podem reconhecer isso nesta noite? O que você tem é muito mais do que você merece. Você reconhece isso ou não? Isso é importante. A gente precisa mudar alguns conceitos, queridos. Porque se a gente não mudar, vai ser a mesma coisa. Nada vai mudar. E a gente vai atolando a vida em amarguras. Então, agradeça a Deus todos os dias. Viva contente com aquilo que Deus tem te dado. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, quando ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, dizia Paulo. O que você é, meu irmão, olha, saiba disso, que o que você é muito especial e é muito importante para Deus. Mas quando a gente não entende essas verdades, a gente caminha ansioso demais. A gente vive ansioso. E existem pessoas que estão ansiosas, sufocadas, pessoas que por se preocuparem com o amanhã, elas não conseguem viver o agora, elas não vivem o hoje. São pessoas que deixam de viver o hoje e o agora por causa dos temores do que virá pela frente, do amanhã. Mas o apóstolo Paulo diz, não andem ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Meu irmão, saiba que Deus continua no controle e Ele está cuidando de você o tempo todo e dos detalhes da sua vida. Creia nisso. É uma verdade simples, a gente precisa crer. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, por quê? Ele tem cuidado de vós. Ou seja, a Bíblia não nega a possibilidade de ficarmos ansiosos. E nós ficamos muitas vezes. Mas a Bíblia aqui sugere o que é que nós devemos fazer. O que é que a gente precisa fazer? Lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Porque quem é que tem cuidado da gente? É Ele. É o Senhor quem tem cuidado de nós. Aí Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 26, Jesus diz o seguinte, olhem para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Meu irmão, você tem muito mais valor do que uma planta.
Você tem muito mais valor do que um animal. Você vale mais do que um cachorro. Eu estou falando isso porque tem gente que dá mais valor para cachorro do que para as pessoas. Nós temos um valor incalculável para Deus. Incalculável. Eu não ouvi nenhum amém. Ah, não, Ronaldo, meu cachorro vale mais do que meu marido. Largo meu marido, mas não largo meu cachorro. Tem gente que o marido dorme na casinha e o cachorro na cama. Irmã, vigia, irmã. Tem gente que dorme com a cachorraiada na cama. É uma bagunça, os 5 cachorros na cama. O marido fica no canto ali, espremido, né? Quase caindo na cama. Você tem muito valor para Deus. O seu valor é mais do que uma planta, mais do que as aves do céu, os animais. E se Ele cuida dos animais, se Ele cuida das plantas, você acha que Ele não vai cuidar de você? Que Deus é esse que nós servimos? Ele está cuidando de nós. Aí o apóstolo Paulo chega e ele diz o seguinte, lá em Filipenses no capítulo 4, versículo 12, Paulo diz o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quer dizer, Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz, seja com fome, seja tendo muito, ou até mesmo passando por necessidade, seja bem alimentado, ou não tendo alimento. E aí ele conclui dizendo o seguinte: tudo posso é naquele que me fortalece. Mas você vê que esse contexto aqui do tudo posso naquele que me fortalece é diante daquilo de ter e de não ter. De ter em abundância e passar necessidade. Então, diante de tudo isso, do ter e não ter, Paulo declara: então tudo posso é naquele que me fortalece. Então o desafio para você e para mim nessa noite é: meu irmão, descanse a sua alma em Deus. Descanse em Deus. Aquieta a sua alma, sossegue o seu coração, entendendo que Deus ainda está no controle e Ele está cuidando de você. Lance a sua ansiedade nesta noite sobre Deus, porque Ele está cuidando de você. E eu já citei aqui o texto, eu gosto muito desse texto, tem falado muito forte ao meu coração, de Lamentações, no capítulo 3, versículo 26, que diz que é bom ter esperança. É muito bom ter esperança, diga, é bom ter esperança. E aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. O socorro vem do alto, na hora certa, meus irmãos, no tempo certo, o socorro do Senhor virá sobre a sua vida. Então tranquiliza, aquieta a sua alma, mas seja agradecido. Mude o seu vocabulário. E a sua vida vai mudar. Jogue de canto, tire as palavras de murmuração. E tenha palavras de gratidão, de louvor e adoração nos seus lábios. Em todo tempo louvarei ao Senhor, e para sempre estará em meus lábios o seu louvor. Já dizia o salmista. Amém? Olha a segunda coisa aqui, o segundo conselho que eu te dou é o seguinte, segundo que você anotar, anote aí. Seja uma bênção na vida de alguém, seja uma bênção na vida das pessoas. Seja uma bênção na vida das pessoas. Vamos dizer isso? Vamos lá? Seja uma bênção na vida das pessoas. Olha, irmãos, você é responsável por alguém. Eu sou responsável por alguém. Alguém é responsável por mim. Todo mundo é responsável por todo mundo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode ser desgraça ou vida de alguém. E essa dependência que eu estou dizendo para vocês não é uma dependência material, não. Física, financeira, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, que alguém depende de você para se orientar na vida. Alguém depende de você para ser curado da alma. Então, viva com essa responsabilidade. Essa frase, é uma frase muito perigosa que às vezes tem na igreja, que é a seguinte: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Você já ouviu essa frase ou não? Quem aqui já ouviu essa frase? Eu faço o que eu quero, tá? Fica na sua aí, que eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Essa frase é terrível. Essa frase é extremamente perigosa. Porque, em outras palavras, qual que é a mensagem dessa frase? Você está dizendo o seguinte, que você tem o direito de ferir pessoas, ferir quem você quiser, para buscar os seus interesses, porque você é dono do seu nariz, você faz o que você quer.
Então, quem estiver na minha frente e atrapalhar, eu tenho um projeto, e quem quiser interromper esse projeto, eu vou atropelar, em nome de Jesus ainda, né? Em nome de Jesus, como eu já escutei. Gente, eu estou falando de coisa que eu já escutei. Já escutei frases do tipo, se alguém tocar no meu ministério, vai se ver. Aleluia. É porque o aleluia fica mais espiritual, né? Que terrível isso. Agora, se você tratar as pessoas da maneira como você acha que você tem que tratar, de maneira irresponsável, de maneira leviana, você também vai ser responsável pelos prejuízos que você vai causar na vida dessas pessoas. E aí você vai ter que dar contas diante de Deus daquilo que você fez com essas pessoas, porque você está destruindo vida. E Jesus veio para dar vida. Então, cuidado, para você não destruir. Porque Jesus veio para dar vida. E dar a vida em abundância. Agora, eu acredito que uma das coisas mais terríveis que tem na vida é o rastro que a gente pode deixar, né? Acho que é terrível a gente deixar um rastro de pessoas feridas, pessoas doentes, pessoas machucadas, gente destruída. É como se alguém dissesse para a gente, olha, depois que eu te conheci, a minha vida piorou. Você já imaginou? Você imaginou você escutar um negócio desse? Olha, fulano, depois que eu te conheci, minha vida foi para trás. Depois que eu te conheci, minha vida se tornou uma desgraça. É como se dissessem para nós isso. Isso é muito triste, porque nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, irmãos. Nós precisamos e fomos chamados para ser uma bênção na vida das pessoas. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Foi justamente o que o apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios, no capítulo 2, quando ele diz lá no versículo 14 e 15, ele diz, porque para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Vamos repetir isso? Para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Quem que você é, então? O bom perfume de Cristo. E aí eu fico pensando, que tipo de rastro a gente deixa? O bom perfume deixa um rastro bom. Quando alguém passa diante de você com bom perfume, o que você fala? Você não comenta? Nossa, que cheiro bom. Que perfume é? A mulherada já fala, que perfume que ela está usando? Eu não é? Você pensa que eu não sei? E quando alguém passa com perfume ruim? Fala, meu Deus, onde que esse camarada comprou esse perfume? E quando alguém te abraça com perfume ruim? Olha, gente, teve um dia que eu fiquei com dor de cabeça o dia inteiro. Eu queria voltar para casa para tomar banho, que não saía aquela praga de mim. Um cheiro demoníaco, irmãos. Agora chutei. Uma coisa horrível, parecia enxofre dos infernos. E aí eu fui no banheiro aqui da comunidade, me lavei, passei. E nada resolvia o negócio. Mas por onde você passa, você tem deixado um bom rastro? Um cheiro bom? Ou um cheiro ruim? Porque o desafio para nós, como bons cristãos, queridos, como bom cristão, ele vai fazer de tudo para manifestar o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo. E deixar esse rastro por onde ele for, por onde ele passar. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você tem sido fonte de bênção ou fonte de morte na vida das pessoas? Quando as pessoas te conhecem, elas melhoram ou elas pioram? Elas progridem ou elas retrocedem? Que tipo de rastro você tem deixado? Então, o conselho que eu te dou, se você quiser mudanças na sua vida, seja uma bênção na vida de alguém, na vida das pessoas ao seu redor. Alguém pode dizer glória a Deus? Quantos aceitam esse desafio aqui nessa noite? E o terceiro conselho que eu vou deixar para o seu coração, se você quiser anotar, anote aí. Olha outro conselho.
caminhe na presença de Deus e siga os conselhos da sua palavra. Caminhe na presença de Deus e siga os conselhos da sua palavra. Vamos repetir juntos? Caminhe na presença de Deus e siga os conselhos da sua palavra. Porque, irmãos, é a palavra de Deus que traz vida, é a palavra de Deus que produz vida, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que edifica, é a palavra que restaura, é a palavra que anima, é a palavra que levanta, é a palavra que cura, é a palavra que traz direção, é a palavra que traz segurança, é a palavra que traz esperança, é a palavra que produz fé. A sabedoria vem da palavra, é a palavra que nos traz vitória, é a palavra que nos afasta do pecado. Valorize a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus, porque muitos, infelizmente, têm se afastado da palavra e por isso estão se afastando dos caminhos do Senhor. O camarada se afasta de Deus porque, na verdade, ele está se afastando da palavra. E ele vai se afastando da palavra, não tem mais comunhão com a palavra, e com isso ele vai se afastando do Senhor. E o texto de Provérbios, no capítulo 1, versículo 25, diz assim: antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. O profeta Isaías, ele disse lá no capítulo 30, que muitos buscam conselhos, mas não os de Deus. E aí ele diz o seguinte: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Tomaram conselho, mas não de mim. Sabe, queridos, que tem muita gente que prefere ficar correndo atrás de mover do que ir atrás da palavra de Deus, do que conhecer a palavra. Está cheio de gente que fica pulando de galho em galho, correndo atrás. Se o mover agora é o Caicai, vamos para a igreja do Caicai. Se o mover agora é o riso, vamos para a igreja do riso. Se o mover agora é a igreja do dente de ouro, vamos para a igreja do dente de ouro. Se o mover agora é de cura, vamos para a igreja da cura. Preferem ficar pulando de galho em galho, porque não conhecem a palavra, vão atrás de mover que não traz sustentação nenhuma para a vida, porque o que traz sustentação para a sua vida e para a minha vida é a palavra de Deus, é ela que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? A verdadeira sabedoria está nos conselhos de Deus, queridos, e a gente não tem dúvida disso. Os homens podem fazer muitos e muitos propósitos, mas o que permanece é o conselho de Deus. Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor, esse permanecerá. A palavra de Deus, em si, ela já é o conselho de Deus. É a palavra que aponta o pecado. É a palavra que aponta o caminho do céu para que todo pecador venha ao arrependimento para a salvação. E o pecado, vocês sabem, ainda meu pai estava lembrando hoje pela manhã, o pecado nos afasta da palavra. O pecado nos afasta da palavra, mas a palavra nos afasta do pecado. Mas o pecado nos afasta da palavra. E aí gera morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a humanidade é que ninguém se perca, mas todos encontrem em seu conselho, em sua palavra, todos encontrem a salvação que há em Cristo Jesus. Olha, irmão, certa vez Jesus, ele disse que aquele que ouve, lá em Mateus, no capítulo 7, a gente não vai ler, eu vou citar para vocês aqui, porque Jesus disse que aquele que ouve e aquele que pratica os conselhos da sua palavra, este é um homem prudente, disse Jesus. E na continuação ele diz, no versículo 24, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas na continuação do texto, Jesus, ele diz o seguinte, que aquele que não ouve os seus conselhos, ou até ouve, mas não pratica, Jesus está dizendo que esta pessoa é comparada ao homem
louco, a um homem insensato. No versículo 26, ele diz que construiu a sua casa sobre areia. Construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e aquela casa caiu. E disse Jesus, e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Eu fico pensando aqui, e você? E nós? Sobre que fundamento a gente tem edificado a nossa vida? Edificado a nossa fé, a nossa casa. Porque, irmão, se a gente quiser edificar a nossa vida sobre a rocha, quantos querem edificar a vida sobre a rocha aqui? Se você quiser edificar a sua vida sobre a rocha, você precisa dar ouvidos aos conselhos do Senhor. Dar ouvidos aos conselhos da sua palavra. Quem tem ouvidos nessa noite para ouvir, ouça. Porque Deus já está falando aqui. E a gente precisa mudar a nossa atitude. Ouvirmos os conselhos do Senhor. Às vezes a gente tem muito tempo para ouvir conselho de todo mundo. Conselho daquela vizinha fofoqueira, do amigo da escola que não presta, da faculdade. A gente ouve conselho de todo mundo, mas a gente não tem dado ouvidos aos conselhos da palavra. Você quer direção para o teu caminho, meu irmão? Quantos querem direção para a vida? Siga os conselhos da palavra do Senhor. Medita nesta lei todos os dias da sua vida, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Como dizia o salmista. E você caminhando assim, esteja certo que você vai desfrutar dessa vida abundante que Jesus falou, que Jesus prometeu, essa vida plena que o Senhor nos preparou. É isso que você deseja ou não? E eu quero caminhando aqui para o final dizendo o seguinte: por que Jesus veio, irmãos? A resposta está no texto. Ele veio para dar vida, para nós termos vida. Olha, entenda o seguinte, que Jesus não veio a este mundo para transformar a gente em obreiros da causa do Senhor. Quem você é? Eu sou um obreiro da causa do Senhor. É que nem no Facebook, né? Os camaradas se apresentam como levita fulano de tal. Meu Deus, eu falo, levita, o nome do cara é levita. Eles falam que é músico, né? O músico levita na Bíblia, né? Não tem nada a ver, porque a tribo de Levi não existe mais, né? Mas tudo bem, ele se apresenta como levita. Eu fico pensando, esse camarada está levitando. Outros se apresentam obreiro fulano de tal. Outros, apóstolo fulano de tal. E assim vai. Você já sabe, né? Não preciso nem falar isso. Mas Jesus não veio para este mundo para transformar a gente em obreiros da causa do Senhor, não. Olha, por que Ele nos deu vida, irmãos? Por que Jesus nos deu? Por que Ele deu a vida dele? Para a gente ter vida. Para termos vida. Agora, o interessante, sabe o que é, queridos? É que a gente fala muito sobre a vida no céu. Crente gosta de saber como é que vai viver no céu. Se tem um assunto que interessa a crente é saber como é que vai ser as ruas lá do céu. Será que vai ser de ouro? Qual vai ser o time principal do céu? É o Corinthians? Né? As pessoas querem saber como é que funciona a vida no céu. Eu vou morar perto da onde? Minha casa vai ter piscina? Eu vou comer picanha? Pô, ia ser bom demais também, né? As pessoas querem saber sobre a vida lá no céu. E muito se fala sobre a vida no céu. Mas sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que o céu é apenas uma eternização da vida que a gente está vivendo hoje aqui. O céu é uma eternização da vida que a gente está vivendo aqui na terra. E se você não aprender a vida de Deus aqui hoje na terra, dificilmente você vai aprender do outro lado. Dificilmente você vai aprender na eternidade. A gente precisa aprender aqui. Aqui é a escola. Aonde que é a escola? Aqui. É por isso que quando Jesus falou que Ele veio trazer vida e vida com abundância, Ele não falou que é só para a eternidade, Ele disse que é aqui. É para o hoje, é para o aqui, é para agora. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em ambulância, não, alguém falou, e a tenham em ambulância, fez o que eu escutei. Não, é a abundância. Fala, Giovana. Jesus veio para nos dar vida, queridos. E essa vida é plena, essa vida é de verdade, é uma vida abundante. Por isso que Ele pagou o preço
E o preço mais alto que tinha, que foi o preço da própria vida dele, para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa vida poderosa. A nossa vida, irmãos, a minha vida e a sua vida custou caro demais, queridos. O valor foi alto, foi preço de sangue, por isso, valorize a sua vida. Não jogue vida fora. E para encerrar, eu quero dizer algo a você que eu tenho aprendido. O que eu tenho aprendido é o seguinte, que quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Eu tenho aprendido que quando as minhas forças, elas se acabam, Deus renova as minhas forças. Eu tenho aprendido que quando é inevitável eu conter as minhas lágrimas, quando surgir o choro, o Espírito Santo Consolador enxuga as minhas lágrimas. E Deus me dá alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho aprendido que quando não há mais amor, Deus faz nascer. Eu tenho aprendido que quando a maldição é certa e parece que vai nos alcançar, sabe, queridos, Deus transforma aquela maldição em bênção na nossa vida. Eu tenho aprendido que quando parece ser o final, quando parece já não ter mais saída, Deus dá um novo começo. E eu tenho aprendido, queridos, que quando tudo parece estar morto, sem vida, já não tem mais jeito, Deus sopra a vida e Ele faz novas todas as coisas. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Mas você precisa dar um passo de fé nessa noite, porque Deus vai realizar o milagre. Esse é o recado de Deus que eu quero deixar para o teu coração nessa noite. Receba em nome de Jesus.